Hello! Hoje o que a gente vai fazer é uma customização assim, raiz mesmo, porque ela vai ser feita com um resto de tecido. Eu tinha esse tecido aqui já há um tempo, dessa blusinha que a gente fez, uma blusinha espartilho, maravilhosa, que ela ficou, todo aquele modelinho espartilho, sabe? Com o fundinho assim, enfim, ela tá aí feita. E eu tinha ficado com esses restos de pano, que realmente muito pouco, né? Tem esse e tem esse, assim, só. E eu ficava pensando, meu Deus, o que é que eu consigo fazer com esse resto de pano? Mas eu guardei porque eu sabia que a inspiração ia chegar, né? Porque aqui a gente não joga coisa fora, não. Se tem tecido, a gente aproveita pra fazer nem que seja um biquininho fio dental, mas a gente faz. E aí, quando eu vi uma foto da maravilhosa Jade Picon com esse top, eu falei, é aí que eu vou usar o meu retalho pra fazer esse top maravilhoso e assim, mega fácil de fazer. E tá muito na moda esses topzinhos assim, estilo faixinha só transpassada, que na Shein tá vendendo muito, então assim, eu falei, eu vou usar o útil ao agradável, vou pegar essa inspiração da Jade Picon e vou mostrar com um retalho, resto de tecido, como a gente pode fazer esse top babado. Então, ó, o que a gente vai fazer é pegar aqui a nossa faixinha de pano, ó, a minha faixa de pano, ela tem mais ou menos 63 centímetros aqui para a largura. E aí agora só o que a gente vai fazer é medir mais ou menos o quanto que a gente precisa desse comprimento aqui, dessa largura aqui nessa região do busto, certo? Então, ó, o meu fica completo 77, mas os dois tecidos eles não vão se cruzar aqui, né? Na verdade eles vão vir mais ou menos até essa distância. Então eu vou olhar o quanto que fica com essa distância, tá? Mais ou menos aqui, mantendo a distância que a gente estaria colocando pro círculo, certo? E aí dá mais ou menos 67 centímetros, como se o círculo fosse pegar 10 centímetrozinhos e os tecidos viessem se encontrar aqui. E aí o outro passo também é a gente vai cortar uma tirinha assim, mais ou menos fininha. Corta normal a tirinha de pano, depois que esticar assim, ó, ela mesma faz um rolinho, se o tecido for fininho, certo? A minha tem mais ou menos 17 centímetros do mesmo tecido, tá? Isso daqui eu não indico muito fazer com elástico, porque queira ou não queira é o que vai ficar dando aqui a distância do decote do top. Então se for elástico pode ser que fique folgando muito e aí não te deixe tão segura, tá? Ó, um detalhe também que eu acho que fica muito mais arrumadinho é se a gente utilizasse pra fazer esse círculo algum enfeitezinho, adereçozinho desses que vende em armarinho, tá? Eu só tenho esses, assim, círculozinho, e eles são muito pequenos pra fazer aquele decote, ia ficar muito apertado pro tecido dos dois ficarem aqui dentro, tá? Eu não vou usar por isso, mas eu acho que se eu tivesse um maiorzinho, um metálico, tudo mais, que combinasse com o meu tecido, eu acho que ficaria muito mais arrumado quando a gente tem essas pecinhas na roupa. E são super baratinhos, então fica a dica aí. Olha, agora não tem segredo, tá? Só colocar um sobre o outro e ir costurando. Essa parte aqui a gente vai costurar bem, porque é uma parte que fica o tempo todo com tensão, né? Esse círculozinho fica o tempo todo esticadinho ali no corpo com o tecido. Então a gente dá uma costurinha bem apertadinha, com vários nozinhos, pra ficar segura. Ó, eu tô indo várias vezes pra garantir que ele fique bem presinho. Ele já tá aqui bem costurado, mas por precaução, né? É bom fazer mais. Ó, então acabei, eu vou cortar aqui o que ficou de excesso. Ó, e aí eu não vou mudar nada do meu retângulo, tá? Da minha faixa de tecido, ele tá cortado assim, um retângulozão. Ele é até um pouquinho menor do que o que eu precisava, mas não tem problema porque ele se adequa bem. E aí eu vou usar ele nesse tamanho mesmo, nem vou cortar, porque aí é bom que dá esse franzidinho aqui assim, ó. Que a gente vai fazer ele aqui assim, ó, do tamanho que tá mesmo, só que costurando aqui. Eu vou pegar aqui meu círculozinho que eu acabei de costurar e vou passar toda essa altura aqui do tecido por dentro dele. E aí agora é só passar a costura, ó. Então eu dobrei todo o tecidozinho aqui dentro e vou passar aqui a costura nisso tudo. Lembrando que a costura não prende esse círculo não, tá? Ele fica solto aqui dentro. Ela fica assim, ó, prendendo aqui só o tecido pra ele ficar todo preso nesse círculozinho. Então vamos lá. Ó, com linha e agulha na mão, vou lá fazer essa costura. Então tudo que a gente precisa basicamente é o retalho do tecido e uma agulha e uma linha aí da cor e já foi. Como o meu tem muito tecido, que eu preferi deixar o topzinho mais altinho, não tão curto, eu vou só colocar uns alfinetezinhos só pra prender a ponta com ponta. Ó, só pra mostrar que aqui nas pontinhas eu já coloquei ela, ó, meio dobradinha, porque aí já facilita o acabamento aqui, ó, que já fica do início ao fim com esse daqui dobradinho, tá? Então já dobrei pra já fazer a bainha da blusa, tá? E aí só prendi o início ao fim, porque o resto aqui por dentro, ó, a gente vai só passando a costura, não precisa ser nada muito certo, que ele vai ficar todo franzidinho mesmo, tá? Eu gosto já de começar dando um nozinho aqui, passando a linha em um círculo pela agulha, que já deixa bem presinho. Agora que eu já dei uns 3 nozinhos aqui bem presinho, agora eu vou andando com a agulha.
Ó, deixa eu só mostrar uma coisa, que quando eu dou um pontinho, ó, quando eu puxo a linha aqui, eu passo de novo bem próxima da onde eu passei essa linha, para não ficar mostrando a linha, para ficar realmente só um pontinho, e aí ele fica todo assim, ó, invisível. Aqui no fim eu sempre dou um nozinho, ó, aí passo aqui o arquinho da linha pela agulha e puxo, que aí dá uns nozinhos. Ó, desse lado já tá pronto, finalizado, e agora eu vou só fazer a mesma coisa do outro lado. Passar também aqui todo pra dentro, dobrar, lembrando de fazer essa voltinha aqui da bainha e costurar também. Ó, e agora a parte final, eu peguei aqui mais ou menos uma quantidadezinha que eu achasse que ficasse bom, chegando aqui nisso. E na verdade um pouquinho a mais, porque isso aqui, na verdade, essas pontinhas, elas vão ficar aqui pra gente fazer um lacinho, pra facilitar na hora de vestir, tá? Fazer agora é do lado contrário, ó, do lado ao avesso do meu tecido. Eu vou passar a costura fazendo a mão mesmo, pra que depois a gente só puxe e fique aquela costura embutida, tá? Então, ó, juntei aqui ponta com ponta, né? Que a gente vai costurar assim os dois lados, botei só aqui pra dentro, pra já ficar o acabamentozinho. E vou passar a costura aqui também, ó. Igual como a gente fez a costura normal nos outros. Ó, prontinho, só pra mostrar aqui que eu finalizei aquela costura que a gente foi fazendo por dentro. E aí eu prendi uma missa aqui no finalzinho de onde tá costurado. E aí fui fazendo aquele franzidinho que eu já ensinei de fazer assim, até desvirar. E assim que fica a costura embutidazinha. Agora é só botar na blusa e está finalizada. Blusa finalizada, assim, num toque de mágica mesmo, porque foi muito fácil fazer essa blusa. Não tem condições de não fazer, porque assim, em 2 horinhas aí de boa com a agulhinha, ó, você já fez isso tudo. E o melhor, com retalho de pano. Assim, 70 centímetros de pano já foi. Se você não tiver em um retalho, você bate na porta de qualquer costureira e fala, eu só preciso de 70 centímetros de pano. Ela fica super linda, arrumada e tudo mais. Eu amei fazer e é realmente muito fácil, assim, eu fiz em 2 horinhas essa blusa. E aí eu vou só dar aquelas diquinhas que eu fui vendo ao longo do processo. Esse meu tecido, ele não estica tanto, ele estica bem pouquinho, porque ele não tem quase nada de malha. Mas mesmo assim é muito tranquilo pra vestir, tá? Eu fiquei preocupada naquela parte do vestir ser ruim, mas tira e coloca muito tranquilamente e esse meu ele não estica tanto. Eu fiz com um pouquinho de folga aqui pra conseguir passar tranquilamente. Se dá pra uma criança de 5 anos, a criança faz assim, sabe? Precisa de muita desenvoltura, não. A única coisa que eu vou falar também a mais é que, lembra que o meu tecido eu deixei ele grandinho, era um tecido grande, e aí eu acho que fica legal porque tanto atrás dá pra ela ficar mais cobertinha, não ficar tão curta, como aqui também dá esse franzidozinho importante do que se fosse curtinha, tá? Ó, a minha ela vem até aqui embaixo, tá vendo? E aqui faz esse efeito assim por conta desse franzido. Então é isso, eu espero que vocês gostem, que vocês façam, realmente dá pra fazer assim 2 horinhas. Parou, sentou com a agulha, a linha e o resto do seu tecido, você já fez a sua roupinha. Beijinhos e boa customização.